Bom, quando eu estava aposentado, em 75 eu fui para Najás, depois eu resolvi voltar para Belém, porque a Najás, apesar de amar o Anajás e gostar do Anajás, para mim não era negócio estar lá, porque eu não poderia dar vazão ao meu talento, ao meu sonho de músico. Eu não poderia evoluir, porque os meus amigos, o grupo ao qual eu pertencia, já estava aqui em Belém há muito tempo. Eu tocava esporadicamente, ingressava, saía, ia para Najás. E tinham duas pessoas que me puxavam muito para Najás, que era o meu pai, que sempre me quis lá em Najás. O sonho dele era que eu ficasse ali por perto para carregar as propriedades. Ele queria que eu fosse comerciante, nunca deu certo, porque eu nunca tive vocação para isso. Então eu ficando ali em Najás, numa empresa que eu trabalhava, para ele era muito bom que eu estava perto, ele tinha um comérciozinho na cidade. Sempre ele colocava um comércio da cidade em época de festa e eu sempre ajudava em alguma coisa. Mas não era o meu forte. A outra pessoa que me puxava muito para Najás era a mãe dos meus filhos, que ela de mais apaixonada por Anajás, filha de lá, e por ela nós nunca teríamos saído de Anajás. O mundo dela era Anajás. E a gente tinha muito conflito por causa disso, porque eu sempre quis voar alto, e lá no Anajás eu não poderia voar alto, eu não poderia realizar os meus sonhos de músico. Então, como eu saí da empresa, vim para cá. Passei um tempo por Colares, tentando a vida lá, deu errado, não deu certo. Eu vim para Belém e ingressei, se não me falha a memória, em 82, eu ingressei na Cobras. Trabalhei na Cobras um determinado tempo, que eu não me recordo, e houve a reviravolta política e eu ingressei na SEDUC, certo? Através do meu primo Nicias, voltei para Najás para trabalhar na escola. Rui Barbosa, a única escola estadual que tinha no momento lá. E o Nicias tinha interesse que eu ficasse em Najás, porque eu tomava conta da parte burocrática do partido, organizava reuniões, convenções, essas coisas todas. E lá eu dava assistência à escola, né? A minha cunhada na época, a Zuleide, era diretora e eu era secretário. Mas sempre eu vinha aqui em Belém, sempre eu dava um jeito de vir aqui em Belém fazer alguma coisa. E nessa minha vinda para Belém eu estava tocando em algum lugar, com algum grupo, sempre nunca abandonei a minha atividade de músico. Então eu fiquei nesse vai e vem. Quando tinha a época eleitoral, que era necessário minha presença lá, eu parava mais tempo lá. Mas quando dava folga, eu vinha para cá, para Belém, e tocava, mas a minha atividade era lá e cá. Depois, o Nicias conseguiu me colocar à disposição da Secult. Eu fiquei um tempo aqui em Belém, à disposição da Secult, com ônus para SEDUC. Depois, isso ficou andando, me lembro quanto tempo eu fiquei, por um ano e pouco, parece. Mas eu sempre ia na Najás e voltava, mas os meninos ficavam aqui em Belém, a minha família ficava aqui em Belém, eu ia lá. Foi quando, tempo depois, eu saí da Cobras, né, e ingressei na SEDUC e fiquei acumulando a função da SEDUC e da COSAMPA, que eu ajudei a implantar a COSAMPA. Eu fui o primeiro gerente da COSAMPA lá em Anajás, que eu não me recordo do ano, foi 84, 80, eu não me recordo do ano, 85, por aí assim. E nesse período eu fiquei acumulando a função na SEDUC, como secretário da escola e como gerente da COSAMPA. Implantei o sistema de água lá, as primeiras ligações foi eu que fiz, fiquei lá, não me lembro quanto tempo, também trabalhei na COSAMPA. Depois houve um rompimento do político. Eu teria que escolher entre a SEDUC e a COSAMPA, porque naquele tempo eu fui para lá, no tempo do governo Jader. Depois o Hélio Gueiros assumiu e houve um atrito entre eles, aí eu teria que ficar no outro. Eu optei, mesmo com vencimento menor, eu optei pela SEDUC. Na COSAMPA eu ganhava muito melhor, tinha como se diz assim,
eu tinha supermercado, eu tinha tudo. E eu deixei pela SEDUC, porque naquela época na SEDUC só tínhamos nós dois que tínhamos o segundo grau, o antigo segundo grau. Era eu e a Zuleide. Ninguém tinha mais. Aí eu, da escola, consegui a primeira pessoa que foi para lá como professora pelo estado foi a Odineia, que ingressou na SEDUC. A primeira professora. E aí eu comecei a colocar outras pessoas lá. Depois veio o pessoal da saúde entrando também. E assim eu fui levando a vida lá e cá, né? E foi quando em 86 eu fui a Macapá, o lançamento do disco do Amilar Brenha. Aí eu fui rapidamente a Macapá, voltei que eu tive que viajar para Najás. E eu pensei nessa minha volta, eu pensei em fazer um disco. Eu não tinha noção de quanto era um horário, de quanto tempo era para gravar, não tinha noção de absolutamente nada. Eu quero me reportar um pouco sobre Amilar Brenha. Amilar Brenha foi um músico natural do estado do Maranhão, que eu conheci em Macapá, no ano de 58, quando ele chegou lá, fazia parte de uma trupe de um circo Ibis, que era proprietário pelo circense Charuto, me lembro bem desse nome. E esse circo era um circo itinerante, né, por aí, pelo interior. Chegou lá no Maranhão, não sei em que localidade, estava atuando lá e conheceram o Amilar. O Amilar morava lá no interior do Maranhão, não sei qual a cidade. Aí quando o circo terminou a temporada lá, veio para Macapá. Aí o Amilar veio junto com o circo. O Amilar era um músico que tocava muito bem bandolim, cavaquinho e violão tenor. Eu nunca havia visto assim ninguém tocar tão bem quanto o Amilar. Então, na estreia do circo, eu fui. E quando começou o espetáculo, abriu com uma cantora de nome Solange Ribeiro, uma morena muito bonita, uma cantora muito bonita, que cantava muito bem. E ela abriu o show com aquele sucesso do Carlos Gonzaga, Diana. E o Amilar Brenha fazia aquele acompanhamento direitinho, idêntico ao disco. Eu fiquei fascinado pelo Amilar e fazia tudo para assistir ao show do circo. Se eu pudesse, eu iria toda noite. Mas eu não tinha dinheiro para toda noite. Então eu fiz amizade lá com um malabarista lá. E eu perguntei o que eu fazia para poder ter um ingresso para o circo que eu não tinha. Ele disse, arranja umas bananas, umas frutas, abacate, essas coisas lá, coisa e traz aqui que eu te dou ingresso. Aí eu ia batendo no mercado cedo, pegava aquele resto de abacate, de banana, aquelas coisas tudo, pé de couve. Eu trazia para ele, estava na bicicleta, trazia para ele, ele me arrumava ingresso. Mas eu não ia toda noite para o circo, porque não dava, eu tinha que estudar, eu tinha que me desdobrar. E após 2 meses o circo foi embora. E fiquei lamentando a ausência do Amilar, mas para felicidade minha, ele foi contratado pelo governo do território, naquele tempo era o território federal do Amapá, para comandar os trabalhos da radiodifusora, trabalho musical, ele que coordenava tudo lá. Aí um belo domingo eu escutava, tirar programa de auditório, eu escutava, e eu fui para lá para assistir o programa ao vivo. Aí encontrei um garoto, um rapazinho novo que nem eu, né, naquela época, 16 anos, ele tinha 17 anos nessa época, meu amigo Jacino Pacheco, tocando cavaquinho lá. E aí eu criei coragem, eu disse, não, eu vou tocar um dia, eu vim tocar aqui. E eu tinha um vizinho, o Zé Criolo, que estava começando a tocar violão, 6 cordas também. Pois é, aí como eu já falei anteriormente, eu fui com o Zé Criolo e me inscrevi, fiz a apresentação, fui premiado, certo? E passei a frequentar a rádio para ver o Amilar tocar. Com o tempo eu passei já ingressava no regional também assim, aquelas músicas mais fáceis eu fazia. E vim embora para cá, para Belém,
Isso foi em 58, 59, e me distanciei do Milar. Em 86 ele sofreu um AVC, ficou sem tocar, ele já havia gravado o primeiro vinil dele. E eu fui convidado pelo saudoso amigo Rui Lima para fazer o show em Macapá. Aí fomos eu, Gilson e o Hélio. O Hélio lá do Boli Boli, irmão do Vertinho. Fizemos o show lá, o homem lá estava com o lado esquerdo paralisado, então ele foi levado numa cadeira de roda para lá e ele batia palmas assim, batendo no peito, né? Então eu disse para ele que apesar de nunca ter ido à casa dele pegar uma lição, nunca ter sentado com ele para ter aprendido um acorde, eu considero ele meu mestre, porque era vendo ele tocar que eu me inspirava, eu pegava as dicas ao vê-lo tocar. Então eu falei isso para ele chorou, se emocionou. Eu tive a felicidade, a oportunidade de fazer ele feliz antes dele partir. Aí fizemos o show lá em Macapá, lancei o disco. Foi quando eu pensei em fazer um disco meu, que eu falei para o Gilson, eu vou fazer um disco. Porque de repente pode acontecer comigo o que aconteceu com a Milar, e eu quero gravar um disco enquanto eu estou vivo. Eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas eu já tive minhas composições. Nessas minhas idas e vindas para Najá, já tive meu gravadorzinho de cassete, de fita cassete. Então já estava mais fácil eu compor, porque eu fazia o laiá na fita, e depois eu ia transpor para o instrumento. Antigamente era brabo, porque eu não tinha noção, eu numerava as casas na marra sem querer, eu estava fazendo uma tablatura tudo errado, mas eu fui acertando, né? Aí eu pensei em 86, aí eu vim para cá, e tinha decorrido uma eleição para deputado estadual, e o meu amigo Gervásio Bandeira havia sido eleito deputado estadual. Como eu estava falando, eu não tinha noção de quanto era o custo, que tempo se gastava, quantas horas. Eu lá sabia o que era mixagem, o que era... Eu não sabia nada, não tinha noção de nada. Aí eu falei com o Gervásio que eu queria fazer um disco. Ele também, sem ter noção da coisa, ele também disse que, olha, companheiro, pode fazer, vai consultar os estúdios e faça, ver o que eu mais encontro e faça o disco. E naquela época só tinha mesmo estúdio de ponta, mas só estúdio grande, que eram os três melhores, que era a Raulan, que era a Erla, depois veio a RJ, a Gravodisco, ali que era ali na Quintino, na Generalíssimo, e a Gravação, ali na Padre Tico, que era o Carlos Santos. Eu fui às três consultando o preço, tudo era um preço só, era uma fortuna gravar um disco naquela época. E eu fazia essas consultas, mas vinha para Najá e voltava. Eu estava na minha atividade de diretor de escola, já era diretor da escola, e acumulava duas funções, depois eu optei pela SEDUC e ficava nessa ida e vinda. E quando eu peguei o preço, era uma fortuna, eu não me lembro, era 150 horas, era muito dinheiro. Aí eu voltei lá com o Gervásio, ele disse, companheiro, isso não dá para eu bancar só. Eu disse, eu vou ser atrás dos amigos. E assim eu fiz. Não me apressei, eu havia pensado em 86, isso já era final de 87, isso mais ou menos. Aí ingressei no Manga Verde, mas sempre com a ideia de tocar choro, de gravar um disco. Aí nesse tempo, foi quando também inaugurou a Casa do Choro, a Casa do Gilson, que é a continuidade da Casa do Choro. Em outubro de 87 começaram as atividades no Gilson. Quando foi em dezembro de 87, eu ingressei no Manga Verde. Cheguei no Manga Verde final de dezembro de 87. Bom, mas eu sempre mantive a minha chama acesa do choro e eles sempre me respeitaram. Nós fizemos um DVD, um vídeo, que naquele tempo era vídeo, era VHS, Som do Tucupi, no qual eu toquei o meu choro, Manos do Felipe. Sempre eu tive meu lado de chorão respeitado no Manga Verde. No Manga Verde também eu dei vazão à minha vida de compositor. Eu havia composto o samba, o Garcia ouviu, pediu para gravar. E no Manga Verde eu já havia me afastado do grupo, inclusive, mas eu gravei com participação especial, né? Foram gravadas as minhas músicas Meandros da Paixão, um samba meu, e Dúvidas, já num CD, Manga Verde, né?
Então, foi muito importante para mim ter conhecido o Alcir Guimarães, que foi uma das pessoas que muito me incentivou, porque eu já contei essa história que eu ia parar de tocar quando eu conheci o Alcir, certo? São pessoas que muito marcaram a minha vida. O Alcir que me levou para o estúdio, o Nicias que me deu um instrumento, Eduardo Dias que me prestou o selo dele, o Edgar Augusto que me arrumou o estúdio, todos participaram dessa briga, né? Então, eu desiludido, assim, triste, porque era muito caro o estúdio, e eu tinha que me desdobrar entre tocar no Manga Verde e gravar meu disco. Até que eu consegui o estúdio do Edgar Augusto, que era um estúdio de publicidade pequenininho mesmo com 4 canais, mesmo assim eu gravei, né? Depois, de toda essa importância do Manga Verde, eu ingressei no grupo Oficina do Samba, certo? E depois do Oficina do Samba, onde eu peguei também pouco tempo, porque eu viajava, eu ia para Najás e voltava e tocava assim esporadicamente, mas eu sempre fui ativo na música. Depois eu passei pelo grupo Urubu do Ver o Peso, certo? Gravei 2 CDs com eles, o grupo Boi de Mim também, a gente chegou a fazer um show, mas não conseguimos gravar. Então eu sempre tive a minha estada em outros gêneros, em outras vertentes, mas a minha veia de chorão sempre prevaleceu e o meu xodó é o choro.